cá estamos para mais uma sessão de apresentação de um caso clínico de medicamentos sujeitos à receita médica com as farmácias Holland, grupo de farmácias certificadas. Desta vez, portanto, estas apresentações são mensais. Desta vez temos aqui a farmácia Holland Biplanet. Muito obrigada. Temos a doutora Rita, que é a diretora técnica, e a doutora Ana, que nos vai fazer a apresentação. Obrigada a vocês por terem explorado este tema. Este mês vamos trabalhar um tema de hipocoagulados, de doentes hipocoagulados, mas um tema um bocadinho diferente e específico na área da farmácia comunitária, que tem a ver com a validação dessa terapêutica do ponto de vista de preparação individual da medicação. Portanto, fazendo uma PIM, uma preparação individual para uma instituição, nós não temos acesso direto ao utente e, portanto, é um desafio e muito obrigada por terem trazido este tema que é muito interessante porque não se limita à patologia, mas também a este contexto de um doente institucionalizado. Dou então a palavra à Ana. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Cátia, e obrigada por convidares e obrigada também a quem veio assistir. A Cátia fez aqui uma introdução excelente ao tema. Vamos então falar de validação da medicação de um utente institucionalizado para finalidade de preparação individualizada da medicação, mas aqui com um foco na hipocoagulação. Apresentar aqui a nossa utente, é uma senhora do sexo feminino, tem 84 anos, está na instituição, mas é uma senhora autónoma. O lar requisita-nos o PIM e o médico envia as receitas com a medicação habitual e as respectivas posologias, mas também envia uma guia de tratamento. Nesta guia de tratamento, à partida, ele já fez aqui uma pequena reconciliação. Quando nós vemos ambas, tanto a guia de tratamento como as receitas, verificamos que existem logo discrepâncias, nomeadamente aqui, por exemplo, na rosuvastatina, que está aqui ao deitar, mas aqui na guia de tratamento aparece ao jantar. Acontece a mesma coisa com a sertralina, que está aqui ao jantar, mas aparece ao pequeno almoço na guia de tratamento. Podem existir outras discrepâncias. Isto acontece porque, na verdade, as receitas podem não vir do médico do lar que prescreve, mas podem vir de outros médicos. E quando o médico nos envia a guia de tratamento, já envia com uma reconciliação, mas convém sempre confirmar se é mesmo para fazer dessa forma ou qual será a posologia que devemos respeitar. Entretanto, vemos aqui que a senhora faz rosuvastatina, varfarina, alprazolam, sertralina, valsartan, pentoxifilina e omeprazol. Como a Cátia disse, estamos aqui numa verificação de nível 1, porque nós não vamos ter acesso ao nosso utente, mas presumimos que ela sofrerá de ansiedade e depressão, poderá ter alguma patologia gástrica, ou o omeprazol poderá estar aqui por uma questão de proteção do estômago devido à polimedicação. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Tem alguma patologia vascular e da coagulação, uma vez que faz, então, varfarina e faz pentoxifilina. Não sabemos qual é que é a origem desta patologia vascular e também hipertensão arterial. Relativamente aos medicamentos propriamente ditos, o alprazolam, é uma benzodiazepina, usado para tratar ansiedade e transtornos de pânico, vai potenciar o efeito do GABA no sistema nervoso central e por isso pode provocar sedação, tonturas, confusão e dependência. É um medicamento a evitar em idosos. Relembrar que esta senhora tem 84 anos, portanto, esta vai ser uma questão aqui mais à frente. Tem risco de dependência, não deve ser utilizado com álcool nem com outros depressores do sistema nervoso central, nem pessoas com DPOC. Interage aqui com inibidores do CYP3A4, nomeadamente com o cetoconazol e eritromicina, mas muitos mais. Este quadro é o resumo dos resumos, está bem? Depois, passando aqui ao omeprazol. Eu não vou alongar-me muito, porque os inibidores da bomba de prótons já foram falados noutros casos clínicos. Só dizer aqui que o uso prolongado incorre aqui no risco de malabsorção de nutrientes, nomeadamente do magnésio, e essa malabsorção de nutrientes pode resultar num risco aumentado de fraturas e pode reduzir a eficácia de anticoagulantes
e vimos antes que esta senhora fazia varfarina, precisamente. Depois, passando aqui à pentoxifilina, é um vasodilatador, é utilizado em várias doenças vasculares, vai melhorar a fluidez do sangue, reduzir a viscosidade e aumentar a deformabilidade dos eritrócitos, pode causar náuseas, tonturas e cefaleia, deve ser evitada em hemorragia recente e potencia o efeito de anticoagulantes, mais uma vez. A rosuvastatina, uma estatina para hipercolesterolemia, prevenção cardiovascular, vai reduzir a síntese do colesterol. Como já praticamente toda a gente sabe, as estatinas podem provocar mialgia e elevação de enzimas hepáticas e, portanto, monitorizar a função hepática e a creatina quinase para vigiar a lesão muscular. Ele pode interagir com fibratos, embora esta combinação das estatinas com fibratos até seja uma combinação muito usada na prática clínica. Pode interagir também com ciclosporina, amiodarona, e as concentrações também são aumentadas por inibidores de outros citocromos. A sertralina, um antidepressivo, um inibidor seletivo da recaptação da sertralina, um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, utilizado em depressão, ansiedade, transtornos obsessivo-compulsivo e síndrome pós-traumático. Vai inibir a recaptação de serotonina na fenda sináptica, pode causar náuseas, insónias e disfunção sexual. Deve-se vigiar os sinais de síndrome serotoninérgico e a ideação suicida. Tem muitas interações e interage com inibidores da MAO, com triptanos, tramadol, outros antidepressivos e varfarina, novamente. O valsartan, um medicamento para a atenção, antagonista dos receptores de angiotensina 2, é utilizado na hipertensão e insuficiência cardíaca, vai atuar nestes receptores promovendo uma vasodilatação periférica, pode provocar tonturas, hipotensão e hipercaliemia, deve-se monitorizar a função renal em potássio e interage com anti-inflamatórios não esteroides, que lhe vai reduzir o efeito, outros diuréticos, nomeadamente os poupadores de potássio e lítio. E depois, finalmente, a varfarina, que é aqui um medicamento que já praticamente toda a gente que trabalha em farmácia tem muita atenção, um anticoagulante antagonista da vitamina K, que vai ser utilizado em várias doenças, a indicação geral é esta, mas pode ser utilizado em prevenção de embolias pulmonares, na fibrilhação auricular, por exemplo, e vai inibir os fatores de coagulação que são dependentes da vitamina K. Os efeitos adversos, o mais comum é efetivamente a hemorragia. Este risco é bastante grande, requer aqui monitorização do INR frequente, tem muitas interações alimentares e medicamentosas e está completamente contraindicado em pessoas que têm um histórico de AVC hemorrágico. Tem muitas interações, não são estas que aqui estão, como nós sabemos. Mas o que eu queria destacar era, como eu tinha dito, praticamente todos os medicamentos aqui para cima vão interagir com a varfarina. No entanto, este quadro diz muita coisa, mas é difícil perceber efetivamente o que é que pode acontecer nestas interações, e por isso eu gosto de utilizar aqui uma ferramenta, que é o Medscape Drug Interaction Checker, onde nós introduzimos as substâncias que estamos a trabalhar, e ele dá-nos aqui uma visão um bocadinho mais detalhada e mais objetiva sobre os efeitos destas interações. E o que eu queria aqui destacar, e que já falei também, é que praticamente todos os medicamentos que esta utente faz interagem com a varfarina no sentido de aumentar o seu efeito, e, portanto, temos aqui uma utente que, à partida, tem um risco de hemorragia aumentado. Este risco, nós podemos saber que ele existe, mas também convém perceber se a doente já está a ser monitorizada para isto e se o seu estado neste momento é estável. Depois, também tenho aqui outro verificador de interações, mas neste caso o Drug Bank serve mais para interações alimentares, ou seja, medicamento-alimento. Também, aqui só está com a varfarina, mas eu passei todos os medicamentos por este verificador.
Tem aqui outra vantagem. O Drug Bank, para alguns medicamentos, dá algumas indicações também de como tomar os medicamentos. Se pode tomar com água, se pode tomar com sumo, se pode tomar com iogurte. E, portanto, às vezes pode ter também outras informações interessantes, não só a parte das interações com alimentos. E como eu tinha dito, e já vou concluir um bocadinho mais à frente também, a varfarina também tem muitas interações com alimentos. Depois desta verificação dos medicamentos, nós temos que perceber, antes de realizar a PIN, se temos condições especiais de conservação para cada medicamento. À partida, elas vão estar disponíveis no RCM. E neste caso em concreto não havia nenhum medicamento que tivesse alguma condição especial de conservação e, portanto, poderíamos avançar para a PIN. No entanto, temos aqui medicamentos fracionados. Temos 3 medicamentos fracionados e o fracionamento dos comprimidos, por ser um passo crítico, não é recomendado, havendo a alternativa de não o fazermos. Para o fazermos, deve estar explícito no RCM do medicamento que o medicamento pode ser fracionado, mas é um processo sempre a evitar. E por isso, podemos esclarecer esta situação com o médico, uma vez que, por exemplo, para o alprazolam, temos a dosagem de 0,25 mg por comprimido, em vez de fazermos meio comprimido, poderíamos efetivamente aqui usar a dosagem que pretendemos. A mesma coisa para o valsartan, em vez de dividirmos um comprimido de 80 mg, que é o que está aqui descrito, deveríamos usar a dosagem de 40. No entanto, ela não está disponível neste momento não está comercializada neste momento e, portanto, aqui seria mesmo, como isto é um medicamento para utilizar a longo prazo, seria mesmo bom equacionar, trocar o princípio ativo. Isto é mais fácil dizer do que fazer, porque quem passou este princípio ativo muito provavelmente não foi o médico do lar. Há de ter sido um médico de família ou um cardiologista, nós não temos diretamente acesso a este médico, mas podemos mandar uma nota terapêutica ou fazer essa sugestão. E o médico, dentro das capacidades dele, deverá ajudar. Depois, como temos aqui uma utente hipocoagulada, devemos aqui estabelecer uma periodicidade para a medição do INR. Existem várias recomendações. Nós confirmamos que os utentes que tomam varfarina no lar fazem medição mensal. Portanto, já temos aqui uma garantia de segurança de utilização do medicamento que é muito importante neste caso, até devido às interações que vimos antes. Esclarecer aqui o uso de alprazolam e omeprazol, uma vez que se tratam de medicamentos potencialmente inapropriados no idoso. O alprazolam para poder aumentar o risco de quedas, e o omeprazol pela questão da malabsorção de nutrientes, e pedir a atualização das posologias na renovação do receituário para evitar no futuro erros de transcrição, porque os operadores daqui da PIM mudar e é necessário o procedimento estar mais uniformizado. Também devemos transmitir aqui informações aos cuidadores do lar relativamente ao estado de consciência da senhora, uma vez que ela faz então o alprazolam, faz aqui medicamentos que podem causar confusão, cefaleias, tonturas, aquelas coisas que falámos naquele quadro, e portanto está a vigiar o estado de consciência e estar atentos ao risco de quedas. Temos aqui uma utente que tem risco de hemorragia aumentado. Não quer dizer isto que as interações já estejam a ser negativas neste momento. Quer dizer só que qualquer alteração no estado de saúde da senhora pode mais rapidamente desencadear aqui processos hemorrágicos, está bem? Portanto, vigiar os hematomas, feridas, escoriações, aparecimento de dor súbita, pancadas fortes, especialmente na cabeça e abdômen, e aparecimento de fezes escuras ou negras. Relativamente à alimentação, não permitir o consumo de arando ou mirtilo ou os seus derivados, como os sumos, por poderem aumentar o INR e aumentar o risco de hemorragia, e a mesma coisa com a toranja e o chá de iporical. Deve também evitar o consumo excessivo de alimentos ricos em vitamina K, nomeadamente o fígado, os vegetais de folha verde escura, como os brócolos, a couve, os espinafres e a couve de Bruxelas,
e evitar mudanças drásticas na dieta para não afetar aqui a questão da vitamina K. No que diz respeito aqui à concretização da PIM, temos que garantir o cumprimento da norma geral da Ordem dos Farmacêuticos e do Manual do Serviço Holland de preparação individualizada da medicação. Eu coloquei aqui uma fotografia, este é mesmo o PIM em questão. Dá para ver aqui o Varfin fracionado e o Alprazolam também está aqui fracionado. Às vezes estas preocupações não são resolvidas no imediato, as coisas têm que ser feitas na mesma porque o utente precisa da medicação, mas é suposto também irmos tentando com o tempo resolver aquelas questões. Por fim, deixo-vos aqui um fluxograma em que aqui do lado esquerdo eu tenho os passos que nós seguimos e que eu falei em termos muito simples, e se a medicação for simples, se não houver nenhum problema e se estiver tudo muito certinho, são só estes que temos que seguir, mas 90% dos casos nós temos que ir aqui para passos paralelos. E aqui neste esquema eu gostaria de ressalvar que isto tem aqui um fluxo de setas, mas provavelmente até poderia ter mais, porque enquanto estamos a fazer isto, estamos sempre nestes processos também. E deixar-vos aqui as referências que usei e agradecer por me terem ouvido.